De manhã cedo, naquele sábado, meu filho André, de 7 anos, brincava no meu quintal. Era uma manhã gélida. Porém, André estava muito contente, pois minha esposa havia comprado, após seu turno no trabalho, uma linda coleção de bonecos dos Power Rangers, assim como ele gostava. Então ele estava lá fora se divertindo. Mas mesmo assim, conforme o tempo passava, eu estava achando muito esquisito, pois podia jurar que ele estava brincando com alguém, mas logo lembrava: porra, André praticamente não conversa com ninguém desde que mudamos para esta casa e essa cidade. Foi então que decidi ir lá fora e ver o que estava acontecendo. Chegando lá, o questionei, pois ele parecia feliz como nunca havia estado e que estaria brincando com alguém. Perguntei: filho, com quem está brincando assim tão feliz? Ele me respondeu: oi, pai, eu estou aqui brincando com Jack Risonho. Eu logo me lembrei de Molly, minha esposa, ter comentado que essa semana ele havia citado este nome algumas vezes e que teoricamente seria seu amiguinho imaginário. Então, logo fiquei mais tranquilo e o mandei entrar para jogar videogame porque estava muito frio ali fora, já estava começando a chover forte e íamos almoçar fora logo mais. Bom, chegou a tarde e resolvemos então que já era a hora de ir almoçar no restaurante que ficava até próximo de onde morávamos. Molly pegou André e caminhamos até o carro. Na viagem eu percebi que André estava muito feliz mesmo, o que me preocupara, pois André era uma criança um pouco difícil, que pouco se abria e não conseguia fazer amizades na escola e tudo mais. Me virei quando o sinal tinha ficado vermelho e cochichei para Molly: amor, o que pode ter deixado André tão alegrinho esses dias? Molly respondeu sussurradamente: ah, então, ele não para de falar de uma bendita caixinha de música velha que apareceu no seu quarto como num passe de mágica, e que de lá saíram tal Jack Risonho. Nessa hora, o nosso André estava no banco de trás jogando algo em seu celular. Daí eu disse a Molly: caramba, que coisa estranha, chegando em casa vamos conversar com ele sobre isso. Bom, durante o almoço foi maravilhoso. Meu filho amava comer lasanha e de sobremesa ele comia pudim, quase sempre que podia. Tudo certo até aí. As coisas começaram a ficar estranhas 5 dias após esse sábado de almoço realmente tranquilo familiar. Minha esposa, que passava muito mais tempo em casa com ele, pois ela trabalhava apenas as 4 horas que ele estava na escola de manhã, me relatou que o nosso André parecia obcecado em ficar no quarto gargalhando com esse tal Jack Risonho a maior parte do dia. Isso já me preocupou bastante, mas nada comparado a quando ela me contou a sua experiência quando eu voltei do trabalho naquele dia. Molly me contou que após o almoço, ela estava cansada do trabalho e que havia levado André para ficar com a sua tia até a noite. Daí resolveu tirar uma soneca, quando então ela apagou. Seu sonho foi completamente bizarro. Ela afirma que estava na casa dela, de infância, que ficava na Inglaterra. Ela nasceu lá e depois veio para cá quando mais velha. No sonho ela estava sozinha andando na casa, mas a casa era gigante e já não era tão linda quanto quando na sua infância. Agora esta casa estava repleta de poeira e teias de aranha. A casa estava muito escura e ela afirma que neste sonho ela sentia como se estivesse sendo vigiada por todos os lados da casa. Até que caminhando até seu antigo quarto, ela ouve no caminho uma maldita música de infância que tocava nas caixinhas de música mais comuns e antigas. E era exatamente o que acontecia conforme a música aumentava seu tom, por ela estar chegando mais e mais perto do quarto. Quando ela abre a porta do quarto dela, já não tem mais janelas e está completamente gelado. Ela afirmara que conseguia até mesmo sentir isso no sonho. Era hiper sombrio agora. Só o que o mantinha um pouco iluminado eram algumas velas por lá acesas e distribuídas pelo cômodo. Quando ela deu seu primeiro passo no quarto, ele apareceu, e junto com ele um riso tremendamente estrondante e medonho. E de fundo choros bizarros de crianças. Aparentemente, as crianças eram quem a observavam desde o começo do sonho. Ele era justamente parecido com o que o André havia nos descrito seu amiguinho imaginário, o tal Jack Risonho, só que muito mais bizarro. Molly disse pra mim que ele era como um palhaço escuro
com olhos brancos e usava meias listradas preto e branco e tinha um nariz pontudo e tudo nele era sombrio, desde o seu olhar até seu cabelo meio comprido preto no rosto, ou até mesmo seus braços gigantescos que se moviam como uma marionete esquisita, e seus dedos finos, porém afiados e grandes como garras de uma fera grotesca. No seu corpo, ao invés de órgãos, parecia que estava aberto seu tronco e ali havia um emaranhado de balas mastigadas e estragadas. Esses eram seus órgãos. Ela disse que no sonho ficou paralisada e o palhaço ria muito, e conforme ele estava se aproximando, ela ficava mais e mais fraca. Daí ela conseguiu perguntar: "É você que visita meu filho?" O palhaço respondeu num tom de risadas: Eu visito todas as crianças tristes do mundo, assim quando elas precisam. Após isso, Molly me disse que ele meio que perfurava com suas garras, e exatamente nessa hora ela acordou. Após contar isso, resolvi que deveríamos falar mais seriamente com André, porque apesar de talvez ser uma tremenda bobagem tudo isso, de qualquer forma tinha a ver com o nosso bebê. Então às 19h30, Molly serviu o jantar e, como de costume, fizemos uma pequena oração para agradecer o pai relativo à nossa refeição. Em seguida, durante o jantar, puxei o assunto com André. Perguntei sobre o seu amiguinho e logo ele exclamou: "Papai, o Jack não me deixa mais triste. Ele está sempre comigo." Eu tentei não ser chato, mas fui direto e disse para ele que Deus não se agradava desse tal Jack e que queria me desfazer da caixinha que ele disse que era de lá que o tal Jack risonho saía. Foi automático, o choro de André desde a hora que eu falei até a hora que eu peguei a tal caixa velha e joguei bem longe da casa. Mas Molly e eu o acalmamos e ainda prometi comprar um jogo que ele tanto queria no dia seguinte, que era o meu dia de receber o salário. E sem contar que Molly disse por muitas vezes para ele que Deus não gostava do Jack e que ele deveria esquecer aquele amiguinho imaginário, senão Deus o castigaria. Então, de certa forma, André foi se aquietando até a hora que o pusemos para deitar. Foi tudo ok nos 3 primeiros dias. Mas na noite seguinte, após o 3º dia, começou uma compilação de pesadelos e todos os dias ou era eu que os tinha ou era a Molly. E sempre era parecido com aquele semelhante ao que a Molly contara. Foi assim por praticamente uma semana, que foi quando estava ficando relativamente mais pesado. E outro fato que já estávamos muito preocupados era que André estava ficando muito solitário por opção de novo. Ele estava indo mal. Molly me disse que a professora dele na escola disse que naquela semana ele quase não falava com ninguém e que não estava participando quase das atividades, sem contar os desenhos feios que ele havia fazendo. E já não sabia o que fazer até que chegou a maldita noite. Era domingo e de dia não havia acontecido nada demais. Eu fiquei bastante tempo na internet ouvindo música. André e Molly foram passear à tarde, nada demais. Até que caiu a noite e após jantarmos e assistir um filme de comédia, fomos dormir. Durante a noite eu comecei a ouvir aquelas risadas desgraçadas iguais do sonho. Eu não dei muita atenção porque achei que já tinha dormido. Mas após alguns minutos eu realmente comecei a sonhar. Começou igual todos os dias na casa antiga da Molly, mas dessa vez era diferente. Dessa vez, quando eu chegava no antigo quarto da Molly, na verdade não. Quando eu chegava na parte de cima da casa, eu estava aqui em casa mesmo, e a musiquinha da caixinha de música ia aumentando conforme eu ia chegando. E dessa vez, era no quarto de André. Ao invés de ser no cômodo da casa antiga da Molly, a música ficava ensurdecedora assim que pisei a alguns metros do quarto. Quando o abri, senti a pior energia da minha vida e parecia que já não estava mais sonhando. Quando olhei acima da cama de André, estava o corpo dele semelhante a uma crucificação e o sangue ainda jorrava até minhas pernas, pois aparentemente Molly ainda estava o esfaqueando. Eu não podia acreditar naquela cena. Os lábios dele estavam totalmente cortados, as unhas arrancadas fora. Um dos olhos estava faltando e sem contar que seu intestino estava caindo para fora. Logo eu vomitei e não parava de chorar até que entrei em um confronto com Molly e tomei a faca dela. Ela estava com uma cara de que não era ela. E, de fundo, o tempo todo eu ouvi aquela maldita risada. Foi então quando eu bati forte na Molly e mandei ela voltar ao normal. Mas ainda parecia meio possuída ou fora de si.
Então eu gritava: "Pronto, seu maldito, já se divertiu? Agora quero acordar!" Gritei umas 5 vezes, até que, num passe de mágica, fiquei abrindo e fechando os olhos quando realmente consegui acordar. Mas mesmo assim não foi nenhum alívio. Olhei para o lado da cama de Molly e nosso lençol estava todo repleto de sangue até o chão. Quando virei e toquei nela, sua pele estava gelada como um freezer, seu pescoço estava cortado, seus dentes haviam sido arrancados. Aparentava que ela havia levado uma marretada nos dentes. Eu pulei da cama vomitando e gritando e chorando muito. "Socorro! André, me espera!" Levei um baita escorregão, pois o quarto até o corredor estava repleto de sangue quente ainda. Quando cheguei ao quarto de André, logo avistei a desgraçada caixinha antiga de música tocando, baixinha dessa vez, em cima do armário dele. E a cena foi quase a mesma do sonho. Meu filho querido estava repleto de sangue, parecia crucificado ou algo parecido, sem os dentes igual a Molly, mas parecia se mover ainda. Eu dizia: "Seu filho da puta, você machucou meu bebê, mas pelo menos ele ainda está vivo. Apareça agora, sua maldição!" Estava empunhando uma faca que encontrei no meu quarto nesse momento e procurando o desgraçado. Estava tudo escuro, só tinha muitas velas acesas, assim como nos sonhos, até que volto a ouvir aquelas risadas grotescas vindas da porta. E daí? Então posso ver a silhueta estranha. E ali está o desgraçado que machucou meu filho, o tal Jack Risonho. Assim como nos pesadelos, com aqueles braços horrendos que pareciam uma marionete, que não haviam ossos, suas meias quadriculadas e seu cabelo negro no rosto, seus olhos brancos macabros e sedentos por mais sangue. Ele olha pra mim e depois se concentra olhando André e começa a gargalhar muito alto. Nesse momento, eu levanto e tento golpeá-lo, mas a faca passa direto, como se ele sumisse, e nesse momento eu caio no chão e olho para o meu filho. Ele tem o coração arrancado pelas garras malditas do Jack, que o mastiga em segundos, e em seguida aparece atrás de mim e corta parte do meu pescoço. Daí eu começo a perder as forças e num choro que parecia que seria o último da minha vida, Jack desaparece para dentro da caixinha e a caixinha também desaparece. Ainda consegui ouvir bem de longe a chegada dos policiais. Quando acordei, estava deitado numa cama, num lugar totalmente iluminado, com luzes fortes que machucavam a minha vista. Parecia que não havia nenhum machucado, eu realmente não conseguia entender onde estava. Era um quarto muito grande, mas só havia minha cama e eu. Resolvi levantar e ir até a porta. Quando eu abri a porta, eu estava na minha casa. Subi as escadas e fui até lá em cima para ver a cena onde tudo tinha ocorrido. Os corpos estavam lá ainda. Mas espera aí! Nossa, o meu corpo também estava estendido no chão. Puta que pariu! Que desgraça! Que merda!